Glória a Deus, glória ao nosso Pai. Ele é tremendo, queridos. Já deixa aí o seu like, seu dislike, não importa. O importante é que a mensagem do reino chegue às terras que são os corações das pessoas. Eu vou fazer a segunda parte de uma pergunta que me fizeram. Bom, essa pergunta foi: eu nasci de novo, mas eu estou numa luta. E eu respondi no vídeo anterior que a nossa luta é uma batalha na nossa mente. É um processo que vai durar até o último suspiro, querido. Jesus, quando ele disse que quem é nascido do Espírito é Espírito, a herança dessa nova consciência para a coisa eterna é uma milícia, é uma guerra diária, uma batalha diária contra a natureza da carne. Há duas consciências aí. A consciência da nova criatura, que gera a vontade e a verdade de Deus por meio do Espírito Santo, e isso transmite a nossa mente. Porque essa nova consciência do Espírito Santo, ele nos ensina em toda a verdade. E essa é a nossa batalha. Você está na luta, graças a Deus. A mensagem que eu te dou é que essa luta não vai acabar nunca. Ainda bem que você está na luta, porque tem um monte de cristão aí que não está na luta, está na benção. Vai em busca da benção, tudo é a benção. Mas a benção é essa luta aí. A benção é esse processo interior constante, porque quem é espírito é espírito. E o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Ou seja, colocar numa linguagem mais simples, a consciência do espírito que nós herdamos, essa nova consciência, essa mente nova, da criatura nova, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura. Nova no sentido pleno da palavra. É no sentido pleno, é novamente, novo espírito, um espírito ressuscitado em Jesus, um espírito iluminado, um espírito separado do pecado. Porém, há uma natureza em nós ainda presente, ela não foi levada ao extermínio total. Há uma natureza que eu vejo particularmente como um principato. Quando eu olho para mim, que não quero fazer um bem, que quero fazer o bem e às vezes estou fazendo o mal, quantas vezes estamos orando a Deus para não fazer determinadas ações, determinados comportamentos e nos pegamos fazendo. Por causa da lei que opera em nós, a lei dessa natureza de pecado que opera em nós. Mas existem ferramentas espirituais para nós vencermos essa natureza em nós, né? E isso é com o tempo, tem coisas que a gente vai amadurecendo e vamos, por meio do Espírito Santo operando em nós vamos sofrendo essas transformações na nossa mente, e a nova consciência, a mente do Espírito Santo em nós, juntamente com o nosso espírito, vai nos regenerando e nos transformando. Bom, eu quero falar de um processo. Se você precisa entender a batalha que você está. Para você entender essa batalha, você precisa sair da forma mesmo. E sair da forma é sair da dependência religiosa, de uma visão religiosa, de uma percepção limitada acerca do evangelho do reino que se revelou a você, que é Jesus Cristo, uma pessoa. É com essa pessoa que você deve se relacionar mais do que qualquer outra coisa. Ir ao templo, ir à igreja, esse papo todo é bom. Mas procure entender se você tem 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e você só repete as mesmas coisas daquele ambiente e não produziu nada de eterno na sua mente, realmente você precisa fazer uma autoanálise. Porque se você não buscar o conhecimento de Deus e não buscar a verdade desse conhecimento para que você e eu sejamos pessoas aperfeiçoadas em Cristo, não espere que líderes vão fazer isso por você não, porque não vão fazer. Não farão. Então, se você nasceu de novo e você tem essa consciência, você está sofrendo um processo que nós chamamos de regeneração, né?
E esse processo segue uma ordem, segue uma ordem, vou dizer cronológica, mas segue um padrão bíblico. Porque eu não vou entrar em detalhes, né? Não vou entrar aqui em detalhes de as teologias de arminiana, teologia calvinista, acerca da eleição, da predestinação. Não, eu vou expor texto bíblico aqui, tá? Porque Deus escolhe uns e condena outros, porque a salvação, na visão de Armínios, eu tenho participação na salvação, eu escolho ser salvo. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes teológicos, eu vou entrar na visão bíblica, porque eu não quero trazer aqui uma confusão na sua mente em relação a esses dois assuntos. Eu tenho uma visão sobre isso e eu chego a refutar as duas visões, não que eu seja bom, eu consigo refutar, não sei porquê, mas eu li as duas visões teológicas e olhei para a mente de Cristo pelo Evangelho e para quem Jesus é em toda a sua totalidade, vi que tem erros de interpretações ali. A visão de Calvino é dele, a visão de Armínio é dele a partir do que eles leram na Bíblia. Quando nós olhamos para a mente de Cristo, para a mente do Espírito Santo, entendemos não parte de um todo no que se diz respeito às Escrituras, mas conseguimos entender a parte do todo no sentido do que Deus ele quer realizar na vida humana, é totalmente diferente. Então, e segue uma ordem, né? Qual é a ordem? A ordem desse processo. Bom, nós somos eleitos. Todos nós somos eleitos por Deus. Todo salvo ele é um eleito. E essa eleição, vamos entender o que seja essa eleição, né? Vamos entender o chamado, vamos entender a regeneração, vamos entender o que é essa conversão, né? Eu sou convertido, o que é isso, né? Vamos entender a justificação, vamos entender a adoção de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo, a santificação, o que é isso? Vamos entender a perseverança e a glorificação. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando nessa ordem do processo eterno dentro de nós. É uma obra do Espírito, não é obra do movimento pentecostal, neopentecostal, da reforma, da visão de Calvino, de Armínio, não é a visão da Igreja Católica, isso é o Evangelho, ok? Se você não concorda com o que eu vou dizer, está lá na Bíblia. Os textos, eu vou citar a exposição bíblica aqui, ok? E Deus ele é soberano, e ele sempre será soberano. Você crendo ou não, eu crendo ou não, não vai tirar a soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então, num outro momento, numa outra discussão, podemos até falar, né? Eu tenho uma tese sobre, uma refutação sobre os arminianos e a visão calvinista da predestinação. Mas isso fica para um outro momento. Eu quero falar desse processo, dessa luta, dessa pessoa que agora recebeu o Evangelho do Reino, e ele sente essa luta em si mesmo, né? Ir ao templo, fazer toda aquela liturgia externa, todos aqueles ritos, né? Obedecer os regimentos internos, e são tudo comportamentos, mas necessariamente são essas coisas que vão te ensinar como você amadurecer nesse processo dessa batalha. Temos que aprender a conviver com essa batalha interior até o último dia. O próprio Filho de Deus, ele veio em carne, o que é perfeito, o que é criador de todas as coisas, se apoderou de uma natureza pecadora, não pecou. Imagine o Deus eterno naquela natureza, ele sabendo o que é aquela natureza, ele foi tentado em tudo e não pecou. Veja bem, ele sabe perfeitamente o que é essa natureza em nós, o que é essa potestade, o que é essa mente caída, o que é essa consciência que guarda as memórias de uma vida pregressa, devassa. Jesus Cristo ele sabe perfeitamente com isso, por isso que ele é sumo sacerdote, por isso que ele media por nós. Que Deus em Cristo te abençoe e no próximo vídeo
eu vou estar continuando respondendo essa questão.